para nós um pouco de como está o cenário pós-deslizamentos do interior. Tudo destruído lá na sua localidade, nas localidades onde tu passaste? Qual a situação que tu viu lá, o cenário? Bem, onde eu tenho o sítio, enfim, foi bem desolador, né? Porque o vizinho a 100 metros de mim, ele tem um galpão. Vou dar um exemplo assim, né? Também não vou querer ser muito Sim. Prolixo. Mas ali houve um deslizamento onde ficou lá embaixo um caminhão, onde ele retira a uva, né? Aquele caminhão normal, 700, sei lá o quê. Um carro, um trator. E, cara, por sorte, se não fosse aquele galpão, embora tenha tido uma perda que não se sabe ainda, de fato, não se tirou tudo aquilo que estava lá embaixo, tem uma casa embaixo que é do agregado, ela teria ido, e naquele momento provavelmente as pessoas estariam ali dentro, né? Também, da onde eu estou, eu disto 800 metros do salão da comunidade, então facilitava muito com o meu carro, né, que está lá embaixo, está guardado e tal, não tem como sair por nenhum lado, tem muitas opções ali na linha Demare. Você pode sair pela Ferre, você pode sair pela Natividade, você pode sair pela própria Ferre, você pode sair pelo KM2 e nada tem como passar. Então, na verdade, foi calamitoso porque eu nem precisaria ter estado lá. Quando eu saí do programa na segunda-feira, como eu não tenho aula na terça, eu vou para lá. E na quarta eu volto para dar aula. Só que não deu mais para voltar para dar aula. E eu, embora muito xingado pelas pessoas que me amam e vivem comigo, por que tu teve que descer e tal? Tu mesmo falou para mim, Eu né? falei na segunda Eu noite. agradeço que eu desci. Embora tenha sofrido bastante, 5 dias sem nada, energia elétrica, sem internet, como é que a gente carregava o celular? Eu tinha meu notebook e tinha um carregador lá, um gerador de pessoas unidas na comunidade, daí um pouquinho acabou o combustível, mas tem uma coisa que tinha o trator, né? O trator tem um plugzinho ali, Bruna Dalmas, enfim. Mas voltando, bem complicado, né? Porque eu não sei exatamente o que dizer, porque é tanta coisa que levaria muito tempo para dizer o que todos passaram, porque, como eu disse, tem muitas pessoas idosas nessa região e provavelmente muitas outras, né? E o outro extremo, crianças. Então a gente não sabia o que fazer, até porque os helicópteros chegaram no sábado, que é onde houve de fato os resgates. Então, de terça até sábado, são 5 dias ali que as pessoas tinham que ter equilíbrio. Então, eu acredito ter tido bastante esse equilíbrio, mas não estou para herói não, Bruna, como tu disseste, porque todos que estavam lá e nas outras comunidades fizeram o que puderam, né? Todo mundo sabia que não ia sobrar comida nas geladeiras, então todos levaram para a comunidade, todos se cotizaram, todos se ajudaram, e dentro das suas capacidades. Agora era difícil dormir, né? Por que era difícil dormir? Porque tu não sabia o que ia acontecer. A chuva fazia assim, ela chovia muito, de forma muito intensa, 10 minutos ela parava a 2, voltava aquilo, e o resultado que eu pude observar foi que, como no sábado eu não vim de helicóptero naturalmente, o privilégio de pessoas que tinham mais idade, ou as crianças, enfim, como diz, nós optamos por esses caras que, para mim, se existe algum herói nessa história toda, esse grupo somado de trilheiros que vocês já falaram na segunda que eu ouvi na terça programa, os quadrilheiros, os motociclistas, os trilheiros, os meninos que foram a pé, que sejam de Bento, de diferentes cidades que eu conheci, tinha gente de Nova Prata, de Caxias, ou seja, essa comunidade civil, ela está preparada muito mais que qualquer poder público para fazer resgate. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Essa meninada aí, eles são inclusive os quadrilheiros que me ajudaram tantos outros. Eu vou brincava com eles, e não é pejorativo, eles são kamikazes, cara. Porque é como você descer aqueles morros de downhill, sabe, sem saber se tu vai chegar na chuva. Então, assim, ó, devastador. Quando eu estava no topo da linha férrea, andava um pouco de quadriciclo, caminhava um pouco também, porque, ou seja, eles faziam tipo 1 quilômetro com alguém, pegavam uma pessoa com mais necessidade. Então, a gente, óbvio, pela lógica, você vai cedendo os espaços, né? Então, o que se faz em 15 minutos de carro, se levava 3 horas a pé ou com os quadrilheiros, né? E parreira no meio, descidas criadas por eles, picadas abertas, um cenário de guerra, mas quem viveu isso sabe, né? Então, se eu tenho vários agradecimentos, né? Mas a esse grupo somado de pessoas que são da sociedade civil,
que são questionados, às vezes. Até um fez um vídeo, eu lembro, ele disse assim, ele fez um vídeo que eles são jipeiros. Pô, a Polícia Federal, às vezes, quando a gente vai fazer as nossas trilhas, quando a gente não está fazendo um favor, vocês multam a gente, vocês... Então, assim, a PR dá uma olhada nisso, porque o que esses caras fizeram, todos somados, eu acho que nem o Exército, de fato que não está preparado, o Exército está muito mal preparado para isso, com todo o respeito, muito mal preparado o Exército para isso, pelo menos o de Bento, com todo o respeito. Não fosse essa meninada aí, eu não sei o que... Talvez nós estivéssemos lá ainda, eu quero dizer bem sinceramente isso, né? De cima da linha férrea, nós tivemos a oportunidade de olhar o lado que eu moro, então você pega um lado do Rio das Antas e vê toda a linha de Mare, mas uns pedaços ali, e tem gente que não sabe, eu vou dizer, devastadora a parte baixa das casas, porque muita coisa desandou sem ninguém saber, tá? Então, eu tenho muita coisa para falar, eu sei, mas é bom até eu desabafar, porque na verdade, cara, foi realmente algo na minha vida que eu não gostaria de passar de novo, mas eu vou dizer que foi bom eu ter estado lá, porque uma coisa foi importante, a questão do equilíbrio, né? Como eu sou um caso quase sessentão, eu vejo que essa meninada, sobretudo urbana, né, de 20, sei lá o quê, quando quebra uma unha, parece que tem que ir para o hospital. Eu não sei como sobreviveriam pessoas assim lá, sabe? Então, como eram pessoas da colônia, como a gente chama, essas pessoas foram de terra embaixo da unha de novo, sabe? A mulherada se virando lá na cozinha, todo embarrado, salão, sem luz, enfim... falar rápido, mas porque sei que o tempo é escasso, mas agradecer muito primeiro à sociedade civil, a esse grupo de pessoas somadas que eu citei, e não posso ser ignorante, não posso ser ingênuo, e também não agradecer ao poder público, na figura da prefeitura, porque ao invés da inércia, não houve inércia do poder público na figura da prefeitura e do prefeito. Não houve falta de racionalidade. Embora eu diga, se eu fosse prefeito também eu faria, porque são pessoas. Então o poder público fez o que pôde, embora a escassez. Nós não temos defesa civil em Bento. Nós temos pessoas aqui propostas a trabalhar para tal, mas não somos equipados. Então os bombeiros maravilhosos, eu volto a dizer com todo respeito, o Exército aqui realmente ele não tem condições de estar no local em que nós precisávamos. Talvez em Santa Maria, talvez nas estradas que vão a Pelotas, eu vejo muito o Exército intervindo de forma positiva, mas realmente o Exército aqui, olha, foi número, com todo o meu respeito, né? Bombeiros, trilheiros, todos que eu citei, pode esquecer de alguém, mas tendo vivido isso, é o que eu posso te dizer. É devastador. E os deslizamentos, porque as pessoas, choveu demais. Sim, mas o problema não é a chuva, ou não foi a chuva. Foram os deslizamentos e agora os prejuízos vêm. Não se sabe de fato o quanto de prejuízo econômico essas famílias tiveram. Algumas até não querem voltar, tendo nascido, sendo criadas e estarem vivendo até lá. Tomara que haja um momento de calmaria e que nós tenhamos aí o retorno, né, das pessoas para lá, mas realmente é devastador, sabe? É difícil reconstruir uma estrada que quase não existia antes, né? Sim. Né? Alguns locais vão ter que fazer estradas novas, acessos novos. É complicado, seja no asfalto, no 470, por exemplo, que vai até Veranópolis, ou mesmo nas nossas no interior, porque o nosso município foi muito castigado. Então fica esse meu registro, né? Eu agradeço para poder tomar muito tempo de vocês, mas é que quem viveu isso não quer viver de novo. Mas eu agradeço ter vivido, por ter mantido o meu equilíbrio, poder ter ajudado, como muitos me ajudaram assim. O meu problema agora ele não é físico, embora também seja um pouco, né? Tem umas coisas que me dói, só quando eu respiro me dói. Mas, na verdade, é mais emocional, né? Sim. Embora a gente não seja criança, mas o emocional é bem perturbador. A gente não dorme direito, não quer conviver com isso de novo e tem medo que isso volte a acontecer.